Olá, sejam bem-vindos para mais um bate-papo inspirador aqui no Conexão Cast. Hoje eu tenho o prazer de conversar com uma pessoa super especial, uma jovem brasileira que mesmo morando aqui no Japão, decidiu seguir um caminho lindo, o da terapia e do cuidado emocional. Ela tem apenas 22 aninhos, mas já carrega uma maturidade com propósitos incríveis. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história e a missão dessa terapeuta que está transformando as vidas por aqui. Então, hoje eu apresento para vocês a... Sofia Shiroma. Ai, que alegria, Sofia, ter você aqui com a gente. É uma satisfação imensa. Eu que agradeço. E eu tenho a certeza que as pessoas vão amar conhecer um pouco da sua história e da sua profissão maravilhosa, que eu amo demais. Espero. Para começar, Sofia, quem é a Sofia além da terapia? Quem é por trás de tudo isso? Fora da profissão. Uma filha de pais que estão no Brasil. É uma imigrante que tá assim, sozinha, né? Sem família aqui, tirando os meus sogros. Sou casada desde dos meus 18, mas eu tô com meu marido desde os 13. E eu sou uma grande curiosa da mente humana. Eu sempre gostei bastante de entender como a gente funciona. E como que você veio parar aqui no Japão? Então, eu comecei a estudar psicanálise quando eu fiz 18 anos. Eu me casei e eu comecei a estudar psicanálise por conta da minha mãe. Minha mãe, na pandemia, ela se viu meio, como tudo fechou, ficou todo mundo meio sem profissão, né? Então ela começou a estudar psicanálise. E eu comecei a ir curiando, assistindo uma aulinha aqui, uma aulinha ali com ela. E quando eu fiz 18 anos, eu comecei a estudar psicanálise em si. Com o meu casamento, meu marido ele falou: "Vamos para o Japão para acelerar a nossa vida", que é o que todo brasileiro aqui pensa, né? Então, eu meio que tive que deixar a minha profissão, a minha formação de lado para acelerar a minha vida em fábrica. E você, assim, tão jovem, mas você era só estudante no Brasil? Eu era estudante, eu trabalhava como jovem aprendiz, mas era só 4 horinhas. Ah, eu sei. E de que região no Brasil você é? Eu sou do interior de São Paulo, sou de Paulínia. 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 Ah, eu sou da capital, mas eu não conheço muito o interior, não. A gente tá vizinha, hein? Uma pergunta interessante, Sofia. E quando foi assim que você percebeu que é a terapia que você queria exercer? É por causa da sua mãe mesmo? Não, eu sempre gostei, porque antes, né, da pandemia, minha mãe ela trabalhava em faculdade. E lá tinha muitos professores, em uma em específico, ela chamava Adriana Duarte. E ela era psicóloga. Daí nossa, tudo que ela me dava muito livro. Eu era aquela criança que não lia gibi, eu era criança que lia livro de autoajuda. Diferentona. É. E essa professora, ela sempre me dava, e minha mãe comprava, e eu sempre lia. E eu fui uma criança muito ansiosa, eu tive muito distúrbio alimentar, sofri bullying e tal. E eu passava por psicanalista. Eu era muito gordinha. Com 13 anos, eu tinha 96 quilos. Hã? 13 anos, 96? Sim. Mas desde bebê, assim, você... Não, eu era, assim, um corpinho normal, assim, de criança. Só que tinha muito conflito dentro da minha casa, era muita briga. Então, para criança, ela acha que a culpa é dela, né? Que é por causa dela, que os pais vê algumas coisas que os pais falam para si ou que às vezes respinga na criança. Então eu reprimia e a forma mais fácil de reprimir é na comida, né? Vocês são quantos irmãos? Não tenho irmão. Você é filha única? Sou filha única. Mas por que esse sentimento, assim, quando criança? Você sentia culpa do quê? Era muita culpa porque o meu pai fazia muitas coisas erradas.
e eu vi a minha mãe sofrer. Entendo. Então é aquela culpa de tipo, o que eu faço? Mas Que... você era tão jovem, né? Já tinha um Então, pensamento de adulta. Não é à toa que você se tornou uma terapeuta tão jovem, né? eu sempre gostei dessa área, até mesmo para entender o porquê que acontecia, o porquê que eu sentia o que eu sentia. Que eu já tive depressão muito cedo também. O distúrbio alimentar eu parei de ter faz pouco tempo. Mas é porque eu era bem gordinha, menina. Tem foto para mostrar para nós? Eu tenho. Então você me manda que eu vou compartilhar aqui. Eu era bem gordinha. E quando eu comecei a entender que não era na comida, eu não tinha que descontar tudo na comida, daí que foi essa mudança. Faz muito tempo essa mudança de transformação do corpo que você teve? Do corpo faz 1 ano, mais ou menos. Só isso? 1 ano. Menina, se superou, hein? Eu sou um pouco focada, eu tenho hiperfoco. Uau! Tô falando, gente. Aqui eu só trago pessoas abençoadas que vai ajudar você. Você teve algum momento especial ou marcante que criou o desejo em você querer ajudar as outras pessoas emocionalmente? Tipo assim, aconteceu algo que de repente naquele momento instalou e falou assim: não, eu vou ajudar eu quero ajudar essas pessoas emocionalmente. Teve algum estralo ou não? Ou isso você foi amadurecendo com o tempo? Eu acho que eu sempre fui aquela amiga mais conselheira. Por ter vivido tudo que eu vivi na minha casa, eu tive que amadurecer. Então eu era meio que a mais madura das amigas. Que legal. Mas eu lembro que quando começou a voltar, né, da pandemia, minha mãe ela foi na escola de psicanálise e ela me levou. Daí eu conheci todos os professores que eu via nas videoaulas, né? Daí eu ficava, cara, é muito incrível. E eles começavam a contar o que eles faziam, como que o paciente chegava e o processo que eles faziam com o paciente, né? Daí eu ficava, nossa. Que legal. O olhinho assim da criança brilhava. Eu ficava, cara, é isso. Não tem profissão que não seja essa. Então, assim, pelo que eu estou percebendo, baseado no pouquinho que a gente já conversou, a sua mãe tem sido uma grande influência na sua vida, na sua área, nessa área? Foi. Foi porque eu comecei a assistir as aulas a partir dela, né? Ai, que legal. Eu falei com você por esses dias, falando sobre a terapia, né? Que eu também estudo a terapia, porque qual é o meu interesse? Também conhecer mais sobre a mente humana. Uhum. Antigamente, eu tinha um tabu na minha vida, que tipo assim, que terapia, psicologia não era de Deus. Me falavam isso. Que quem faz isso, tipo assim, é como se não tivesse acreditando em Deus. Como que você encara isso? Então, por causa disso, eu deixei de estudar, porque eu acreditei no que um homem me falou lá atrás. Eu tinha um sonho de ser psicóloga, só Uhum. que a minha situação financeira no Brasil nunca permitiu. E Uhum. hoje aqui no Japão, a gente vai amadurecendo, vai crescendo e vendo que, tipo assim, que as pessoas falham também às vezes na comunicação, né? E a gente absorve aquilo e pensa que é verdade. Mas não. Hoje eu vejo o quanto as pessoas precisam, assim, da terapia, porque existe lados diferentes. As pessoas não sabem discernir, não digo todas, espiritual e emocional. Não é É. verdade? Então eu tinha isso e hoje eu me libertei disso. E como que você encara quando um religioso fala isso da terapia, da psicologia, que isso não é coisa de Deus? Você já ouviu isso? Já dentro de igreja. Exatamente, eu não quis falar de onde que veio, mas Já, foi isso e mesmo. sendo terapeuta já. E como que você encara isso? Eu encaro, é porque eu falei pra você, eu me considero terapeuta integral por conta da psicanálise, da teoterapia e da PNL. Mas a teoterapia que me salvou também, porque eu acredito que o ser humano, ele é corpo, mente e espírito. Explica o que é terapia. Até então eu não sabia, eu soube através de você. A teoterapia é terapia com base bíblica. Então, você trata o seu paciente com base no que Cristo nos ensinou. Cristo nos deu a identidade. Mais do que tudo, a gente é filho, a gente é remido.
por mais que a gente tenha culpa, é pedir perdão e entender o nosso lugar no mundo como filhos de Deus. Então, a terapia é isso, é você se entender também como filho de Deus. É claro, quando eu tô com um paciente que não é cristão, que não vem dessa linha, eu não abordo desta forma, mas eu abordo a identidade, porque hoje o que eu vejo muito é falta de identidade. A pessoa pode, eu faço isso, e eu não sei quem eu sou. É porque você não tem a identidade firme. Porque quando a gente tem identidade firme, podem falar: a Sofia é muito nova para ser terapeuta, mas a minha identidade eu sei que eu sou terapeuta. Porque não foi só um papel que me capacitou, não foi só um professor que me capacitou, mas também eu tenho certeza que foi o pai. Ah, com certeza. Quando a gente tem essa certeza dentro de nós, não há nada que nos contraria, né? E quando a gente pega essa parte cristã, né, essa parte religiosa e traz para o mundo emocional, abre um leque de coisas. Porque você entende que algumas coisas são espirituais, algumas coisas são emocionais de fato. Às vezes é uma coisa que você carrega dos seus pais e que você quebra isso, não só emocionalmente, mas espiritualmente. Então, são várias crenças que dá para ser modulada. Isso mesmo, você falou certo, crença. Sofia, houve algum momento assim no seu trabalho que mais te encantou? Ou te encanta? Ou aconteceu algum episódio assim que você fala, poxa, jamais vou esquecer disso. Isso ficou marcado na minha profissão. Eu acho que a todo atendimento eu tenho essa mesma sensação. Ai, que delícia! É sério, eu não tô nem brincando, porque quando o paciente, às vezes o paciente ele chega na crise, então ele chega mais rígido, você vê a linguagem corporal, né, do paciente, ele tá mais rígido, ele fala às vezes mais triste, e quando o paciente sai, e sai, sabe, com aquela fisionomia Leve. assim, tranquila, e fala, nossa, que bom que a gente conversou sobre isso, é aí que eu desligo a sessão, eu ajoelho e eu falo, pai, é para isso que você me criou. É para isso que eu fui feita. Eu nunca, desde que eu comecei a atender, eu nunca tive dúvidas que foi isso que eu nasci para fazer. Ah, isso é maravilhoso, quando a gente tem a certeza de algo. Que nem você disse, você sabe, referente à teoterapia, né? Que Uhum. você diferencia entre um paciente e o outro. Você já passou algum preconceito por anunciar o amor de Deus no seu trabalho? Alguém já encarou de uma maneira? Ou falou assim, ai, tá usando o nome de Deus? Sei lá, algo assim parecido ou não? Assim, eu já recebi olhar esquisito de tipo olhar assim quando você fala que você é cristã e terapeuta, daí você fala, mas não pode falar de Deus e falar de terapia. Daí eu falo, eu respeito o meu paciente, independente de tudo, eu sou eu e o meu paciente é o meu paciente. Eu tô aqui para servir ao meu paciente. Eu estou servindo, sendo ferramenta de cura emocional para o meu paciente. Mas se ele me der brecha e se eu saber que é o viés dele, eu abordo. Agora me veio uma pergunta. Hum. Olha, tá surgindo perguntas que não estão aqui. Nas igrejas, costuma ter gabinete de pastor, né? Que faz aquele atendimento. O que você diferencia de um gabinete pastoral para terapia, né? Porque chega um membro da igreja e também, não é vomita, né? Tipo assim, se abre para um Uhum. pastor. É a mesma coisa para terapia. Qual a diferença dos dois? É porque é delicado, né? Esse assunto, porque tem muita religiosidade por trás. Tem ferramentas que só um terapeuta tem. É claro, Deus pode capacitar o pastor, isso não, eu não tenho dúvida disso. Que pode ser uma hiper ferramenta na vida da pessoa, mas tem ferramentas, por exemplo,
Só na psicanálise a gente aprende 5 portas para o inconsciente. Que o inconsciente seria padrões que, eu não sei por que eu faço isso, mas eu sempre faço. Por essas 5 portas a gente consegue acessar. Claro, a gente pode trazer a teoterapia, mas como um reforço para uma coisa que está sendo construída, uma identidade que está sendo construída. Além de você ser mulher, esposa, você é filha. Entendo. Então, da terapia também é algo profissional também, né? Além de você utilizar as ferramentas bíblicas, você utiliza técnicas que Uhum, você aprendeu nos estudos, né? uhum. Entendo. Mas você já atendeu pessoas aqui no Japão também? Sim, eu faço online aqui no Japão, Atende brasileiros também do Brasil? do Brasil também. E você consegue perceber alguma diferença das pessoas que vivem aqui no Japão, se o emocional deles assim é diferente de pessoas que residem no Brasil? Existe isso ou não? Sim e não, porque eu acho que tá tendo um mal na nossa geração em si, que é querer tudo rápido. Por exemplo, eu já recebi mensagem no meu Instagram falando: não, eu tô com problema tal, tal, demora quanto? É em uma sessão que eu consigo? Eita. Não é sessão, é processo. O que eu demoro para fazer em um mês, você demora para fazer em 3 dias. É a limitação, é a história. Então, eu acho que o grande problema, tanto daqui quanto de lá, é essa ansiedade de ChatGPT, Uhum. de 1 segundo já ter uma resposta, já ter uma coisa cessada. Os jovens são muito ansiosos, né? Não Jovens. só jovens, eu atendo mulher assim, 30 a mais. E é nessa pegada. Ah, sim, não, eu acredito sim. Acredito é nisso que muitos estão. Mas, assim, é complicado eu falar de jovem porque eu tô com uma jovem aqui. Mas, voltando para o meu passado, na minha juventude, a gente não tinha internet, a gente não tinha telefone, então as coisas eram mais devagar. É. Os jovens de hoje estão muito acelerados e eles não são muito pacientes, não digo todos, tá? Eles Uhum. não são muito pacientes Não. e eles querem as coisas para ontem, porém, eu vejo que tem muitos jovens imaturos. Como que eles querem para ontem se as atitudes deles não condiz com o resultado que eles querem? E para mudar a nossa realidade, é muito de mudar não só a nossa realidade, mas mudar o nosso pensamento, é mudar o nosso comportamento, é mudar o nosso ambiente. Então não Uhum. tem como fazer uma mudança brusca agora, se você não modular, você tem que alinhar vários pontos para começar uma micromudança. E é isso que muita gente nessa ansiedade, que querendo ou não, uma grande ansiedade coletiva, né? Sim, De viver rápido, de achar que está atrasado por sim, conta da internet, de é. rede social. Tudo você acha que a gente está atrasado, que a gente não é bom bastante. Só que se compare com você. Você, há 3 anos atrás, você não imagina. Eu não imaginaria que eu estava num podcast hoje. Eu muito menos conduzindo desse, Olha muito que menos. felicidade! Isso daqui é motivo pra gente ficar feliz, pra gloriar, sair pra comemorar. Verdade, eu também penso. Sofia, você fez eu lembrar de um episódio meu quando eu vim para o Japão. Começou a despertar um desejo, né? De eu querer vir. Aí eu fiquei em oração. Falei, meu Deus, será que é para eu ir? Não vou. Você fica naquela dúvida, né? Porque é uma mudança radical. Radical. Aí eu fiz tudo quietinha, entre os panos, sem ninguém saber. Depois que eu consegui tudo, que eu fui divulgar. Uhum. Para isso, quando eu saí falando para a família, falei, vou para o Japão daqui 6 meses. Você é louca, você não sei o quê, você vai fazer o quê, vai largar. Tipo assim, foram muitas coisas assim, negativas. E deu tudo certo e vim. Mas eu vim com data marcada de retornar pro Brasil. Eu não tinha planos de ficar aqui, de residir. O meu objetivo era de 3 a 5 anos. Só que não, aconteceu um reviravolta assim na minha vida que
Deus tem planos maiores para as nossas vidas. Muito melhores do que a gente um dia pediu e imaginou. Mesmo eu estando no Brasil, eu não sei, deve ter acontecido com você. Quando que você imaginou que um dia você ia vir para o Japão? Tava nos seus planos ir para o Japão? Assim, tava mais ou menos por conta do meu marido, né? A família do meu marido sempre vem. Mas você falou isso, eu passei fome para vir pro Japão. Minha mãe me mata ouvindo isso. Porque eu não contava para ninguém. Eu sei como que Eu é. não contava para ninguém. Era eu e meu marido, recém-casados, né? Porque só pode vir pro Japão com 1 ano. Mas eu passei fome. Eu já cheguei a comer arroz meio estragado, porque era o único arroz que tinha. Você tá contando dessa E história? eu tô aqui. Hoje, antes eu era uma pessoa muito fragilizada com a minha identidade. Eu não era cristã também, mas eu era uma pessoa muito mais fragilizada emocionalmente. E hoje eu ajudo as pessoas. Hoje eu consigo ser o suporte que eu não tive. Acho que é por isso que nasce esse desejo dentro de nós. Sim. Porque a gente sempre precisou de ajuda e não conseguiram, assim, suprir a nossa necessidade interior a não ser Deus, né? Mas um ser humano de verdade, assim, com as ferramentas corretas, com carinho, com apoio, porque vem com muitos julgamentos. Sempre é com muitos julgamentos. E eu tenho esse mesmo pensamento que o seu. Eu falei, eu quero ajudar pessoas com muito amor, com muito desejo no coração e sem julgamentos. Porque o mundo aponta a gente, eles te julgam em tudo. Em tudo. Em tudo. Em tudo. É porque é nova, é porque não é japonesa, é porque não fala a língua. Sempre vai ter. Quando eu casei, perguntaram até se eu tava grávida. Nossa, casando nova assim, tá grávida? Daí eu falo, eu sou terapeuta, a pessoa, ai, mas nova desse jeito? Deu, gente, Preconceito! eu sou precoce, eu corro atrás das coisas rápido. A cultura japonesa te influenciou em alguma forma, maneira de você lidar com atendimento, assim, com as pessoas que você atende? A cultura te influenciou em alguma coisa ou não? Quando eu atendo pessoas que estão mais aqui, assim, há mais tempo aqui, influencia, porque a gente tem que entender que são naturalmente mais fechados. É verdade. Tem brasileiro que chega assim no atendimento e chega e fala, uma delícia. Mas daí tem uns que tipo, fica assim esperando você falar. São muito tímidos, né? São muito tímidos. Sofia, ser terapeuta assim tão jovem é admirável. E agora, como é lidar com pessoas mais velhas, né? Com problemas assim que você nunca passou? Como você encara atender uma pessoa assim? Ai, é uma delícia. É uma delícia. Sério? Eu gosto porque é um aprendizado. É um aprendizado. Porque por mais que mude a realidade, não muda o problema. Verdade, você falou tudo. Muda a realidade. Então, você pode estar ansiosa porque você tem filho, mas você pode estar ansiosa porque vai ter uma prova muito importante. Ou você vai estar ansiosa por conta do seu marido. Tá preocupada porque tem que pagar a conta, mas também pode estar preocupada porque o filho tá doente. Claro, são pesos diferentes, só que é o mesmo problema. É verdade. Você fez eu lembrar, eu estava conversando com uma amiga essa semana e nós estávamos falando sobre isso. Quando nós somos crianças, a gente acredita tanto nos nossos pais, em tudo que eles falam, a gente absorve aquilo. Só que quando você cresce, eu não sei se você teve essa experiência, tá? Mas eu e minha amiga tivemos e eu tenho certeza que muitos outras na nossa faixa etária devem ter tido. Quando você chega na idade que seus pais tinham antes, vocês vê que seus pais não estavam certos em certas atitudes. Que o que eles falaram não é uma verdade. Mas não porque eles mentiram, é porque os pais deles falaram isso para eles e eles falaram para mim. E quando eu era criança, acreditei e comecei a carregar aquilo para a vida toda. Só que hoje eu vejo que não é.
Porque eles falam, vocês têm que respeitar os mais velhos são certos. Não são. A Não gente tem que existe. Tem respeitar. que respeitar, mas não É. existe idade para ser certo ou para ser errado. Não Uhum. existe. Tem pessoas com quase 50 anos, é um imaturo. Um jovem com menos idade, 20 anos mais novo, tem mais maturidade que uma pessoa de 50. E é muito importante isso que você falou, de carregar, porque a gente carrega padrão. Carrega. A gente carrega padrão, e às vezes são padrões que quando a gente é criança, a gente odiava. Exato. Eu brinco com os meus pacientes que eu exponho muito a minha vida. Sério, você Sim, fala para eles? eu falo assim, eu sou uma terapeuta péssima, porque eu fico expondo a minha vida, mas eu exponho para Natural, entender né? o exemplo. Que a minha mãe, por exemplo, ela foi uma pessoa muito agressiva, porque a minha avó foi agressiva com ela, minha mãe foi muito agressiva comigo. E às vezes, até com meu marido, eu me vejo assim agressiva de ficar brava e gritar que nem a minha mãe, daí eu dou um passo para trás. Porque quando a gente traz uma coisa inconsciente pro consciente, aquilo ali tá na nossa mão, tá no nosso controle. Daí você decide se você vai replicar o padrão ou se você vai mudar. Daí eu me recolho, eu peço um tempo e volto. Desculpa. E ele já sabe do comportamento, porque eu converso muito com o Guilherme e eu falo, tipo, ó, você sabe que eu tô repetindo uma coisa que eu via na infância, você me perdoa? Então, é muito de... Você viu que você tá repetindo um padrão? É mudar. É mudar. Na hora que você traz pro consciente, tá na sua mão se você vai aplicar ou se você vai deixar para as outras gerações. Isso daí é. Você vai conseguindo perceber com o tempo, né? Com a terapia, porque é só com a terapia que a gente consegue ter essa visão de tipo, caraca, eu tô fazendo isso, mas é porque a minha mãe fazia. E eu vi a minha vida inteira, entendeu? Eu vou te fazer uma pergunta que, baseada nos meus estudos também, uma pessoa fez essa pergunta, eu vou ver como que você vai responder. Na terapia, o seu problema de hoje, suas atitudes de hoje, comportamentos às vezes que não é legal, tem a ver sempre com a infância ou não? Nem sempre. Nem sempre. Tem muitas raízes. Muitas raízes. Por exemplo, se você ouve que você é gorda da tua mãe, você tá ali e você ouve, nossa, filha, não senta aí que você tá muito gordinha. A criança fica triste, amuadinho. Daí você vai pra escola, vai alguém e fala, nossa, mas você tá cheinha, hein? Daí você já vai, você se encolhe, e aquilo vai fazendo parte da sua identidade. Vai fazendo parte da sua identidade. E você comer afirma que você é gordinha. Porque sua mãe falou, fulano falou, então você é aquilo. Então, não só da infância, mas pode ser de um colega que tenha falado na adolescência. Você acaba internalizando aquilo e virando parte da sua identidade. Muitas pessoas não conseguem emagrecer porque elas não aguentariam, porque aquilo é parte da identidade delas. Elas ouviram tanto que elas são gordinhas e que elas não mereciam, que elas se sentem não merecedoras de ter um corpo. Então elas se auto-sabotam, porque, se eu emagrecer eu deixo de ser gordinha, mas ser gordinha é quem eu sou. Por exemplo, tem muito de cônjuge. Você tá com seu cônjuge, ele te faz mal, só que ele te protege. Só que você tem proteção. Então você não vai largar o seu cônjuge. Porque às vezes na sua infância ou na sua adolescência você precisou de proteção e não teve. Mas no seu cônjuge, que por mais que te maltrate, que não fique com você, tá ali e te protege, a busca é ali. Então a gente sempre tem um ganho secundário em alguma coisa que aconteceu com a gente, não só na infância. Muitos são na infância, mas é esses ganhos secundários que promovem, quando a gente faz terapia, é nesses ganhos que promovem a mudança, porque daí a gente identifica. Sofia, na sua visão, quais são os problemas
que mais afetam os jovens de hoje em dia? Essa pressa, essa ansiedade, É a ansiedade? a comparação, porque pegar a média de um adolescente no celular não é menos que 3 horas. A ansiedade vem por quê de um jovem assim? Por que ele é ansioso? Por que ele tem pressa? Assim, Pressa de viver, porque ele vê o outro vivendo. é mais baseado nos outros. É a comparação de tipo, nossa, fulano de tal tem a minha idade. Vamos pegar um adolescente que gosta de jogo. Na minha idade, o fulaninho já tem não sei quantos seguidores e ele é super popular no meu meio. Por que eu não posso? Por que eu não consigo? É a angústia do tipo, por que eu tô atrasado? Fulano tá fazendo isso, tá jogando futebol nisso, 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 e ele começou com 16 anos, tô com 18, o que eu faço? Já foi meu tempo. É muito adolescente achando, tem 18, mas tem uma cabeça de 72, porque acha que o tempo já foi. E não foi. É sempre tempo para recomeçar, é sempre tempo para buscar. Se é o que você ama, se é o que dá brilhinho no seu olho, cara, pula, vai, determinação. Só que é essa pressa, esse atraso. A gente vê a Virgínia. A Virgínia, ela tem uma vida feliz. Você olha, tem 3. O que ela aparece, o que ela mostra para nós. o que ela mostra pra gente. Vamos pegar a gente ali na fábrica, comendo bentô gelado. E você olha, ela jogando de ladinho, num solzão, com aquele corpaço. O que você faz? Você pensa, cara, o que eu errei? O que eu errei? É, porque a gente faz aquela autoanálise. Veio do mesmo lugar. Não tinha nada que nem eu não tinha, né? Eu entendo isso. E é isso que mata muito sonho. É você, quando a gente olha muito pro outro, a gente não se olha. Verdade, você perde tempo, sai do seu foco. É, né? uma coisa é você consumir um podcast para aprendizado, tal. Outra coisa é você viver assim, story em gente que às vezes não convém e você ficar, cara, olha a minha vida aqui no chão de fábrica e olha a vida dela, fazendo isso e isso. Você pensa, não é possível, cara. Eu errei. E não errou. É só história diferente, é tempo diferente, é propósito diferente. Mas falando em propósito, Sofia, como que foi a sua adaptação assim da fábrica, né? Porque a maioria dos brasileiros quando vem vai para uma fábrica e hoje para mim, né, o canal Conexão Cast compartilha histórias que inspiram. Uhum. E sabemos que todos que entram numa fábrica é que eles têm um sonho de conquistar algo. Uhum. E sabemos que é financeiro, porque o Japão a gente veio por quê? Por dinheiro. Por dinheiro. Então, como que foi a sua adaptação com a fábrica? E meio que essa transição de começar a atender, você já vem atendendo ou não? Compartilha assim um pouquinho para a gente poder inspirar outras pessoas, porque você é jovem, é uma inspiração para muitos jovens que eles, para não se sentir, né, nessa de que, eu tenho muito que aprender ainda. Claro, a gente tem o que aprender, mas com histórias assim, possa ser que a gente você passe alguma coisa assim para os nossos jovens, compartilhando esse momento. Quando eu entrei em fábrica, eu estava finalizando a psicanálise e eu cheguei no Japão. Eu já passei por 3 fábricas e eu não vou falar que eu sempre me adaptei, eu sempre gostei, eu nunca gostei de fábrica. Nem eu. E nunca foi segredo para ninguém. Eu Acho não que iludo. vai ficar 12 horas. Quem gosta de 12 horas? Não sei. Nossa. Mas eu, assim, falar pela minha mais recente, eu sempre senti que ali eu não frutificaria, que não era ali aonde eu tinha que estar. Algo em mim sempre queimou e sempre falou que não era ali. E eu sempre conversei com meu marido que eu não queria ficar muito tempo vivendo aquilo.
Não que fosse algo muito ruim, mas que pra mim era desconfortável. Pra mim morria um pedacinho da Sofia ali dentro. E eu sempre atendia nas folgas, independente. É, menina. Eu sempre atendia nas folgas e era ali que eu relaxava. Então, por mais que às vezes eu tava cansada de ir aqui, essas coisas, era ali que eu dava aquela relaxada. E quando eu comecei, foi por uma crise, né, de saúde. Eu me afastei e eu falei, cara, acho que tá na hora de eu me dedicar 100% a quem eu sou e a que eu amo e para que eu fui criada. Porque eu nunca tive dúvidas desde que eu comecei a atender que eu tinha sido feita para aquilo. Então, eu não, tá na hora. Eu sou muito tímida, não parece, terapeuta Não tímida. parece, nem um pouquinho. Eu sou muito tímida, daí eu não, tenho que colocar a cara, tenho que me mexer, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Porque o meu sonho tem que ser maior que o meu medo. E bem, medo de críticas, medo de não vai dar certo, insegurança, pelo menos eu tenho o meu fixo, eu não sei como que vai ser. É. Tomar atitudes, né, de ter o seu negócio por conta aqui em um outro país, realmente surge muitos medos mesmo. E só conseguem aqueles realmente que estão determinados e acreditam demais. O medo sempre vai ter, né? É que a gente tem que acreditar muito. Muito mesmo. Saber que você é tipo assim, eu lembrei, eu conversando com um colega lá na fábrica, Ah, e eu sempre brinco com eles, né? Eles dão muita risada, porque eu falo assim, gente, eu tenho muito talento para estar aqui atrás de uma mesa. Eu tenho muito, eu sei fazer muitas coisas, eu amo fazer outras coisas. Que desperdício eu estar aqui. Aí eles riem. Aí depois eles ficam, eles nos chamam de Val lá. Val, você tem muito talento, né? Eu tenho. Aí é assim que eu vou me descontraindo num ambiente o qual a gente não é o que te traz alegria. mas quando a gente tem propósito, acho que queima. Não deixa a gente parado. Não. Perguntaram uma vez assim pro meu esposo. Nossa, a Aline tá fazendo um podcast. Que horas que ela faz podcast? Aí minha esposa, nas folgas. Como que ela consegue? É o que você disse, é propósito e determinação. Você tem que estar determinada, não existe tempo feio para isso. Se é só o seu momento de folga que você tem que fazer um bom uso, você tem que abrir mão de muitas coisas para poder alcançar o seu objetivo. Mas quando você faz o que ama, doente, é folga, é uma diversão. É ansiosa, é triste, brigou com o marido. Nada. Tudo Na hora que você tá, cara, tudo passa. é um alívio. É um alívio quando a gente tá fazendo o que a gente foi feito pra fazer. Isso mesmo, É como se a gente estivesse cumprindo algo. verdade. É uma satisfação. Sofia, como que você faz para cuidar de si mesmo, sendo que você ajuda outras pessoas? Sua função é ajudar outras pessoas. E como que você se autoajuda? Eu faço exatamente o que eu passo para as minhas pacientes. Eu faço terapia, tenho acompanhamento com um terapeuta, eu tenho tempo com Deus e eu cuido do meu físico. Assim, com atividade física, eu faço academia, eu faço dieta, cuido da minha alimentação, porque a alimentação também é muito importante, né? Até mais pra gente que é mulher, para regular o hormônio, tudo certinho. Mas a atividade física, que daí às vezes você tá estressada, você se desestressa ali. Que terapia é ir pra academia? Nossa, Coloca uma música gostosa, menina. Nossa Sabe o que eu fico senhora. fazendo? Ó, quando o meu fone, ou eu tô ouvindo podcasts, os que eu gosto lá também, tudo envolve emocional, ou eu tô vendo aula de terapia. Você acredita? Menina, É vem pra isso. área, que é isso? É isso que eu faço quando eu estou Olha, lá. Aí, tipo, pego os pesos nem pesam. Aí eu tô lá, nossa, é uma delícia. Várias terapias ao mesmo tempo.
E quando eu não tô nessas duas, eu tô ouvindo os louvores. Menina, aí tá hora que você tá lá Coloca um assim. Fernandinho, menina. A alegria do Senhor é a nossa força. Não, aí você fica na academia assim, ó. Não sei você, né? Eu fico olhando no espelho, olhando pros instrumentos, e Senhor, obrigado. Instrumento não, equipamento. Senhor, obrigado. Obrigado por esse privilégio. Obrigado por eu estar aqui. Obrigado, obrigado. E uma tranquilidade, né? Porque no Japão é uma tranquilidade, questão de segurança, né? Tipo, frequentei umas academias no Brasil, jamais eu poderia deixar meu celular lá, uma Imagina. bolsa ali. Então essa tranquilidade também Fora o muda. posso revezar com você? Eu não gosto. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não! Ah, tá acabando aí? Posso revezar? Ai, não. Eu também não gosto, Sofia. Sofia, o que você poderia dizer para uma pessoa hoje que está precisando de uma autoajuda emocional? Que recado você tem para essas pessoas? Há tempo de mudar. Há tempo de mudar. Não acha que é pela sua idade, pela sua situação. Você tem tempo de conquistar o que você quer, você tem tempo de ter o corpo que você quer. Você consegue, com as ferramentas certas e com as motivações certas, você consegue mudar a sua vida, a realidade da sua família. Sofia, tão jovem, linda, bela, olhando para um futuro. Quais são seus planos como terapeuta? Você já alcançou o que você deseja ou você tem planos maiores lá na frente? Eu tenho planos maiores. Eu já dei uma palestra esse ano. Como foi a palestra? Foi maravilhosa. Foi sobre a mentoria, que é sobre mudar a crença e entender quem é você. Onde foi? Que eu não Foi fiquei online. sabendo. Ah, foi online. Foi online. Ah. Foi. Então, eu tenho vontade de continuar nesse rumo de palestra. Pretendo, quem sabe, um dia dar aula, abrir um polo aqui da escola que eu, perdão, que eu fui formada e continuar atendendo sempre. Eu quero atender até velhinha. Eu falei isso atendendo a Cória, né? No podcast da semana passada, que empreender é isso. É você querer trabalhar até o dia da sua morte. Eu quero. Eu falei para ela que um exemplo de pessoa na Terra como empreendedor, Silvio Santos. Ele trabalhou, tipo assim, até o dia da sua morte, praticamente. Ele só deixou de trabalhar quando ele estava no hospital. E é isso. E fora a história dele que é surpreendente. Não sei se você conhece a história do Silvio Santos. Não. Não conhece? Não. Não é da sua época. Não, é pouquinho. Gente. Da minha época. É muito se falar de Silvio Santos. Eu só sei do Você aviãozinho, da Maísa. Eu sou da época da Maísa. Da Maísa e de Yudi. Yudi tá vindo pro Japão, não sei se você tá sabendo. Não Né? sabia. Ele tá vindo morar no Japão. O Silvio Santos tem uma história linda. Ele começou como camelô nas cidades do Rio de Janeiro. É bem longo. Tem até uma série dele na Netflix, maravilhosa. Uma grande história inspiradora. Então ele trabalhou até a morte. E aí você falou disso até a velhinha, aí eu lembrei também. Eu quero até a velhinha, por isso que eu necessito da minha saúde. Por isso que hoje eu cuido da minha saúde também. O emocional, espiritual e o físico. Os três caminham junto. Tem que caminhar junto. Se junto. falha, o outro vai falhar também. Você cai. É um casamento. Se o marido e a mulher, os dois não tiverem no mesmo propósito, dá desigualdade, dá tristeza, dá conflito, dá confusão, né? Então é isso com nós todos os dias, né? A nossa luta diária não é com o próximo, a nossa luta diária é conosco. É aquele negócio, tem um livro que fala sobre isso, cara, você tem despertador tocou, você tem 2 segundos para saber se você vai levantar da cama ou não. Você tem que ganhar de você ou do despertador. Ai, meu Deus. É ganhar de você de ir pra academia ou de faltar na academia. Eu ganho na segunda tocada. Na primeira o despertador ganha. Porque eu tô assim, opa, acordei, é um sonho. Mas, cara, é maravilhoso, né? Esse negócio da gente fazer o que a gente ama, independente de tudo. Você se imagina fazendo outra coisa? Não.
Eu não me imagino fazendo outra coisa. Não. Eu já passei em faculdade, antes da psicanálise, eu passei em faculdade de Direito, que eu queria ser advogada, e de administração, porque era mais ou menos o que minha família queria. Menina, você acha? Que nem no Brasil, eu tinha vontade de ser psicóloga, não tinha recursos financeiros e também não tinha. Eu tinha 3 crianças, né? Não tinha, assim, como que eu vou fazer uma faculdade com 3 crianças? Não tinha, não dava. Então era um sonho que tinha morrido dentro de mim. Outra coisa que eu também sempre curti muito é academia. Porém, eu não tinha essa firmeza de ser fiel, constante na É. academia. E parava por vários motivos. Por também falta de tempo, né? Que é o que a Uhum. gente fala. E por falta financeira também. Então, foram os 2 sonhos meus que haviam morrido dentro de mim. E eu Uhum. gosto muito da parte da comunicação também. Adoro interagir. Eu sou fã de um microfone. Mas tudo isso não é porque a Lene quer se aparecer. É porque eu gosto. Você é criativa, né? Eu amo a criatividade, eu amo fazer as coisas diferentes. E na escola, eu sempre fui muito tímida. Eu vou tentar correr atrás dos meus colegas, vou falar a felicidade num depoimento meu de como que eu era na escola. Tímida, tímida. Teve até um colega meu que comentou assim no Facebook, falou assim, Val, porque na escola também me chamava de Val, né? Val, eu não acredito que você era aquela menina. Nossa, você está surpreendendo. Nossa, como você é animada. Nem eu acredito, Sofia. É porque é tão natural quando a gente faz o que a gente gosta, a gente perde o medo, a timidez, perde tudo. E não tá nem aí pelos que os outros vão pensar. Até fala, nossa, você tá tão velha para fazer isso. Tô nem aí. Tô nem aí. É você que tá realizando seu sonho? Não é, né? É uma pena. Aí hoje no Japão, o Japão conseguiu me propor isso. Claro que não é bem o Japão, são os nossos esforços diários, né? Porque eu conheço pessoas que ficaram aqui 20 anos, voltou para o Brasil com a mão para frente e outra atrás, não conquistou nada, né? Uhum. Então é de cada um objetivo. Aí hoje eu não fiz a psicologia, mas estou fazendo a terapia. Querendo ou não, para mim é importante, do mesmo jeito que você consegue dar um atendimento, você consegue ajudar pessoas com palavras, né? Sim. Então, aí eu me realizei nessa parte. Questão da academia, eu também tive transformações no corpo, estava pesando uns 90 quilos, Meu Deus. estava com autoestima lá embaixo. Eu falei, não, eu decidi emagrecer. Eu falei, eu vou emagrecer. Aí foi quando eu comecei a fazer os exercícios, os treinos, as pessoas começaram a perguntar o que você está fazendo, o que você está fazendo. Aí foi onde eu resolvi estudar como personal. E algumas vezes no ano a gente se encontra aí com as mulheradas e a gente dá uns treinos funcionais. Já cheguei a acompanhar pessoas na academia. Então, tipo assim, eu fui me realizando, tudo que eu tinha vontade de fazer, eu fui realizando. Então, tudo isso é para poder ajudar também o próximo, porque me ajuda, me ajudou, eu compartilho com as pessoas também. Uhum. Porque tem pessoas que negam informação. Eu não tenho medo de negar informação, É. porque a gente não nasceu para isso. A gente nasceu para ajudar, né? E eu não nasci para disputar com você. A Uhum. gente tá aqui para se unir, para Sim. crescer juntos, né? E infelizmente tem certas pessoas, né, algumas pessoas que encaram o mundo como uma competição. Eu não encaro competição, não. São todos parceiros, são todos Cada um com colegas. a sua individualidade. O jeito que eu atendo não vai ser o jeito que você vai atender. Não. E assim, e se eu não puder te ajudar, nunca na vida que eu vou te atrapalhar. Jamais. O que ganha, né, menina? Nada. Você se prejudica. Tudo que você planta, você colhe, né? Isso aí é algo que a gente vai carregar pro resto da vida. Então, eu não tenho medo das minhas colheitas. Você tem da sua? Nunca. Graças a Deus, não. Então, a gente tem que saber o que está plantando. Você falou desse tanto de transformação. É muito louco, porque para ter esse tanto de transformação exigiu tempo, Muito. exigiu processo. Demais. Não precisou de motivação, porque muitas vezes você não pode ser motivado. Alto. Não é motivação. Vixe, você chora se for depender dos outros. Um likezinho. Comenta aqui. Você fica se humilhando. É. Mas, gente, ó, eu comecei com o Instagram assim, assim. Você pode me ajudar a compartilhar nesse vídeo? Dá um likezinho assim. Porque hoje em dia a rede social, para quem sabe utilizá-la, para quem tem uma visão assim profissional, querendo ou não, o Instagram precisa disso para você ter um alcance para que o seu trabalho chegue a outras vidas.
Porque você que dá um atendimento online, é importante que cheguem outras pessoas, né? Uhum. Eu também hoje estou no atendimento, estou num trabalho online. O mundo hoje exige isso, né? Então a gente sabe do que onde a gente quer chegar. É. A internet está aí, pro bem ou pro mal. É. Aí vai de cada um utilizar da maneira que deseja. Sim. E então aí hoje eu consegui realizar. E a comunicação, menina, que eu amo a parte da comunicação. Então, não, que nem você disse, nunca é tarde para a gente começar. Eu comecei minha vida depois dos 40. Não sei se você já ouviu aquele ditado, a vida começa depois dos 40. É. A minha literalmente começou depois dos 40. A minha mãe, esse negócio da psicanálise, ela com quase 50 anos. Sério? Sim. Minha mãe fez o supletivo com 40 anos em 3 meses. Caramba! Daí ela se formou em administração, fez pós-graduação e depois foi para Olha psicanálise. que exemplo. Então nunca é tarde. Não. E também é correr atrás do que te dá brilho. Porque muita gente pensa só em prosperar, só que a gente não prospera no que a gente não ama fazer. A gente Não. prospera no que a gente ama, no que dá brilho. Tem que dar, no mínimo, um pouquinho de brilho no nosso olho. Sofia, alguém já tentou destruir os seus sonhos com palavras? Puxa, muitas vezes. Que eu não era capaz. Muitas vezes que eu não era capaz. Só que a minha identidade sempre foi firme. É o que eu amo. Não existe outro caminho. Sempre. E é de pessoas próximas que eu já ouvi isso. Nunca é de gente. Os de fora te apoiam tanto, te admiram. Não, foi de gente próxima. Não, você não é capaz. Não, você não é isso daí, não. Você não é isso daí, não. Eu, eu já respondi. Quem que você pensa que você é pra falar o que eu sou, o que eu deixo de ser? Eu sei o que eu sou. Eu sei. Eu sei. Eu vejo o olhar do meu paciente. Pelo que a gente falou várias vezes, esse negócio de eu ser nova, sempre tentam descredibilizar por conta disso. Só que eu sei quem eu sou. Isso é o que importa. E Deus sabe quem você é. Deus Também. sabe quem eu sou. Ele nos justifica. Sempre. Sofia, o que te faz feliz nos pequenos detalhes no dia a dia? Ah, vai parecer clichê. Atender. Atender é o que alegra o meu dia. Uma vez uma paciente falou assim, ela fez, Sofia, você não sabe como me faz feliz, eu fico feliz no dia da terapia. Eu falei, você não imagina como eu fico. Você não imagina eu, menina. Elas dão risada, eu fico, gente, é sério. É sério. Ver o paciente que precisa transformando, pode ser uma micromudança. Parece mãe vendo o filho dar o primeiro passo. Uhum. Sabe aquele negócio de tipo, vai. Foi, cara, foi. Eu sou assim, eu sou muito de ficar feliz pelas pequenas vitórias assim do paciente. Com certeza, ainda mais saber que teve o seu dedo ali. E saber que, apesar que sabemos que depende mais da pessoa do que de nós. A gente sabe que grande porcentagem é mais coisa do paciente. É, no tratamento, nós somos uma equipe. Então, eu vou falar, só que o paciente é o dia a dia, eu falo um dia da semana com ele. Claro, tem o meu WhatsApp, eu sempre respondo. Nunca vou negar isso para paciente, mas é um dia meu. Só que daí cabe ao paciente mudar o ambiente, mudar as relações. Porque tem que mudar a relação tóxica. Se é aquilo que tá te fazendo mal, você tem que mudar a relação. Você tem que mudar o seu hábito de, às vezes, não comer bem, de praticar exercício físico. Você tem que. É um complemento. Então, tudo é uma equipe. Daí, quando você vê que o paciente está fazendo força para ter essa equipe e tá indo e começa a fluir, você fica no céu. E já aconteceu alguma vez de você
atender alguém e perceber que aquela pessoa, de verdade, ela não quer ajuda? Já. Você consegue enxergar isso? E o que você faz numa situação dessa? Você já falou tudo que já falar. Já falou, ó, precisa ser feito isso. E a pessoa não vem com evolução nenhuma. O que você faz nesse caso? Você fica atendendo ou você conversa com ela, olha, não dá mais até que você faça isso. Você tem receio de falar essas coisas? Ou não? Você fala, ah, não, para mim vai ser bom porque eu tô ganhando. Mais ou menos Não. assim. Não, é porque é o processo do paciente. Se ele não foi, é porque ele ainda não consegue. Ah, é? Ele não consegue. Aquela limitação ali para ele é confortável. Então, eu vou. É porque eu não posso falar, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Eu vou direcionando. Como que você consegue melhorar aqui? E como que você consegue? Então, vamos fazer uma meta? Até a próxima sessão? Vamos ver se você consegue? Metas pequenas para não se sabotar. Daí o paciente não fez. Ou eu percebi que não gostou, não quis fazer. É porque ele não quer. Ele não quer e ele não consegue. Aquilo às vezes é demais para ele. É o negócio da identidade, sabe? Ele não acredita que é digno de mudar naquele sentido. Então eu vou trabalhar de outra forma. Beleza, você não recebeu esse estímulo. Então vamos. Por isso que, graças a Deus, eu tenho essas poucas ferramentas. Então, você não conseguiu nesse estímulo? Então, vamos nesse daqui. Daí o paciente vai, deu um resultado melhor aqui. Então vamos começar a dar pequenos passinhos aqui, entendeu? É isso aí, Sofia. Olha, foi uma alegria imensa ter você aqui Muito no nosso obrigada. Conexão Cast. Eu tenho certeza que muitos jovens vão se inspirar nessa sua história, de ter começado cedo. E também existe preconceitos nessa sua área por você ser jovem, porque eu acredito que deve ser, vem uma cinquentona, 60 anos, porque que essa jovem tem para me ensinar? Que eu atendo também. As mulheres devem até me esconder. E como é que faz, Sofia, para alguém que queira te procurar para ter uma consulta? Qual é o caminho mais fácil de acessar até você? No meu Instagram tem um link que vai pro meu WhatsApp. Tem um link na bio que vai direto pro meu WhatsApp. Então perfeito, Sofia. Muito obrigada, foi um prazer falar com vocês também. Nós que agradecemos. E quem não segue a Sofia, já aproveita para seguir. E também, né, já dá uma força aqui no canal do Conexão Cast, porque já traremos mais histórias que inspiram para você. Tchau! Tchau!